Aplaude a Deus por esse grupo de louvor, de dança ungidos. Amém e amém. Podemos sentar, queridos. Paz do Senhor Jesus seja com vocês, amados. Bendito é o Senhor. Hoje eu cheguei muito tarde aqui no culto. E alguém deveria, ao mínimo, me perguntar por quê. Eu tenho muitos anos pregando a palavra. Mas de domingo para hoje eu aprendi uma lição. Eu nunca mais falo de um tema e que um dia vou falar daquilo. Porque domingo eu falei de manhã e à noite. Olha, um dia eu vou falar sobre Deus quando te estendeu uma mão. E eu estava confiante que terça-feira eu vou pregar sobre a semente que Deus fecundou, abençoou. Eu estou lá em casa plantado, Deus me fala sobre aquilo que você falou domingo. E isso quando eu olhei o relógio, falei, Deus, agora? Ele falou, me foi pedido em oração. Se fosse plural, ele ia me dizer, me pediram. Me foi pedido, eu quero saber que um vilão, uma vilã, que orando falou, Deus, faça ele pregar sobre isso hoje. E aí, a moto se eu não andasse a 180 por hora, desculpa, falei 180 não, 175, eu não teria chegado aqui. Então, a partir de hoje, eu nunca mais prometo nada, falo de tema nenhum, porque olha, me dá os papéis que eu imprimi tudo, porque ainda Deus foi meditando lá, eu tive que escrever. Vamos falar sobre isso então, já que há alguém que não vai se revelar, se identificar, orou para Deus, faz ele falar sobre isso. Aplaude a Deus pela vida dessa pessoa, porque Deus atende. E quando o Senhor me falou, fala sobre isso, eu tinha te dito sobre quando Deus nos estende uma mão. Diga, quando a mão de Deus se estende para mim, me dá o púlpito, vou usar o púlpito. Se estende para mim, diga isso. O Senhor me falou, diga para eles que tudo que eles vão receber agora, poder, recursos, céus abertos, eu já estou estendendo a mão. Aplaude Ele em nome de Jesus, aplaude. Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco na Tua palavra. Regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes, no poder, na unção da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. O púlpito não está subindo hoje, não, então deixa como está, que não faz diferença nenhuma. Queridos, é muito lindo ver a atuação de Deus, porque em algumas circunstâncias, o Senhor estende a mão, não há necessidade disso. Em Mateus 8,16 fala que só com a sua palavra o Senhor faz tudo. E todos concordamos com isso, amém a isso. Basta uma palavra. Basta o Senhor liberar uma frase e tudo acontece. Porém, nós vamos ver que existem momentos que Deus levanta irmãos e irmãs em Cristo, ou pessoas de fora, para nos estender a mão até que o milagre final aconteça. Grave isso bem. Esses momentos que Deus faz isso, que Ele mesmo estende a mão, que vamos ver isso hoje, é aquela hora que você deve considerar, alguém me estendeu a mão até eu chegar no milagre, então essa é a extensão do braço de Deus. É a mão de Deus estendida para mim através desta pessoa. Nós temos que aprender a reconhecer isso. Leia Mateus capítulo 8, versículo 16. Mateus 8, versículo 16. Chegada a tarde, trouxeram-lhe a Jesus muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Expulsou demônios, curou enfermidades, transformou vidas com uma palavra. Ele não precisa tocar, não precisa ir lá. O centurião romano, em Mateus 12, falou para ele, o Senhor libera uma palavra daqui, o rapaz lá, a quilômetros de distância, está resolvido. E resolveu. Porém, queridos, tem momentos que Deus vai interferir com alguém estendendo a mão para nós, o próprio Deus. Quando Deus diz, estou te dando uma mão. Vamos aprender a reconhecer isso. Lá em Êxodo 17, quando o povo de Israel não tinha estrutura militar nenhuma, não sabia guerrear, então a coisa tinha que ser pelo sobrenatural, intervenção divina. Moisés precisava levantar no alto aquela vara, porém ele tinha que levantá-la com as duas mãos, num formato difícil para um senhor de idade. Nesse formato, até que a guerra terminasse, horas, ele não aguentaria.
E aí nós vemos que o milagre, até que se completasse, Deus precisou levantar irmãos e irmãs em Cristo. Êxodo 17, 8 a 13. Êxodo capítulo 17, versículo 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cume do monte, e o bordão de Deus estará na minha mão. Até então, Moisés está falando o sobrenatural que vai dar essa vitória. Vá munido com essa informação, Josué. Não conte com sua habilidade em guerra, porque ninguém tinha. Vá confiante que Deus vai fazer um milagre. Porém, em bastidores, continua. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ele percebeu isso e o próprio Deus permitiu isso para que ele veja, para que ele aprenda isso. Continua. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e a seu povo a fio de espada. O que o Senhor queria ensinar para o seu servo, para a liderança em volta, para todo o seu povo, para nós hoje? Moisés, você está começando agora, porque era já a sua primeira empreitada, depois de passarem pelo Mar Vermelho. Moisés, você não vai poder fazer tudo sozinho. O que eu tenho a fazer na tua vida por integral, não poderá ser sozinho. Você vai precisar da ajuda dos teus irmãos, dos teus liderados, dos teus líderes. Essa informação é para nós hoje, queridos. Muitas vezes Deus fala, vou abrir as portas. E pessoas começam a nos estender a mão e a gente não entende isso e abortamos muitos milagres. Porque se Deus falou, vai ter que se cumprir. E rejeitamos Arão e Ur, pessoas que estão aqui para sustentar nosso braço até que o milagre ocorra. E o que acaba acontecendo? Abortamos milagres. Atrasamos milagre que era para ontem, levamos ele para 10 anos depois. Quando eu não tinha maturidade nenhuma, Deus me deu essa palavra. Não tinha pastoreio, a igreja que me converti era linda. Me tirou do mundo, me pôs no evangelho. Mas não tinha maturidade nenhuma, não tinha discipulado, não sabiam o que fazer comigo. Não era fácil de lidar, era difícil alguém mexer com a minha cabeça. E eu já era o quê? Um rapaz de 18 anos, já pai de uma família, cuidando de uma mãe, 2 irmãos, 20 anos de idade. Um contexto complicado. E aí, Deus assim fez algo. Porque era muito difícil. Lembro que meu tio, que na época, depois se converteu, ele odiava crente, mas não podia haver crente na frente. Bíblia aberta na mão, meu. É esse que um dia bateu na porta para visitar a irmã dele, minha mãe. E aí, com uma ternura que eu nunca vi no olhar dele antes, tirou um bolo de dinheiro assim, põe na minha mão. E eu olhei, eu na hora ia dizer para ele, não, leva embora. Porque eu sabia que ele não gostava da minha igreja. Ele gostava de Cristo. Fazia sinal da cruz lá para não sei o quê. Mas não o meu evangelho. Então eu não queria receber. E por mais que eu ainda era imaturo na fé, eu senti como se Deus me tomasse com uma ternura para receber. O Issam falando, eu ia dizer, não precisa. Preferia continuar aquela dificuldade terrível. Mas não receber dele. Mas uma ternura assim me fez estender a mão, já estava na minha mão aquilo. Já vi que era tarde. E aí depois Deus me deu essa palavra. Filho, o que eu tenho para fazer na tua vida, até que cheguem os dias da tua independência, todos nós, como José, como Abraão, como Daniel, chega aquela hora que Deus já nos levantou, dá glória a Deus por isso. Os céus estão se abrindo sobre nós. O momento da nossa independência em que a gente, como Ele diz, o próprio Deus diz até sobre finanças, Ele diz, muitos vão te pedir emprestado, mas você não pede para mais nada para ninguém. Deus fala que esse momento vai chegar na minha vida, na tua, por resto da vida. Mas o Senhor estava me ensinando ali. E eu entendi naquele dia que Deus não precisava daquilo. Bastava uma ordem de Deus, alguém bateria na porta com não sei quem é, jogaria um bolo de dinheiro e ia embora, ou caía do céu. Mas por que fez daquele jeito? Porque uma lição tinha que ser transferida.
Moisés, a liderança, Josué, todo o povo tiveram que saber disso. Que Deus atua por um corpo, por um grupo, por mãos humanas muitas vezes, até que o milagre final. Porque o milagre final, para quem não sabe, o que Josué enfrentou lá embaixo. Josué, que não tinha aquela estrutura militar, ele enfrentou a maior, mais terrível máfia do Oriente Médio, que eram os gigantes amalequitas de quase 4 metros de altura. Indomáveis, número restrito, mas indomáveis, terríveis. A pior, ninguém conseguia aprisionar esses gigantes. E Josué, não sabendo disso, porque era a sua primeira vez que sai da escravidão, o povo hebreu não lhe era permitido sair do Egito. E agora ele não sabia que tinha derrubado os piores demônios do Oriente Médio. Então o sobrenatural é o final. O final não foi Josué que teve a vitória. Não foi o povo que não sabia o que é uma guerra. Foi o sobrenatural. Mas depois descobriram que até que o milagre se concretizasse, Deus usou mãos humanas para te estender a mão. Você vai começar a partir de hoje a ver mãos se estendendo para você. E você vai começar a entender o porquê não estavam com a mão estendida antes. Porque você não sabia dessa pregação. E se um filho, uma filha não tivesse orado, também eu não estaria sabendo como você hoje. Então, ou seja, hoje Deus mandou falar isso para você, porque alguém orou. Deixa eu te falar algo. Deus sabia que você ia rejeitar algumas mãos. Às vezes daquela que, de outra religião que odeia teu evangelho, fala mal de você, talvez ela bata na tua porta, para te entregar algo. Receba com alegria. Nós tínhamos um jovem, que eu tinha ele como suspeito, porque eu olhava a vida espiritual dele, eu via que tem uma coisa nebulosa sobre ele. Mas ele queria caminhar com a gente. Eu já pregava fora. Eu já estava nos meus jejuns prolongados. Já estava vendo milagres extraordinários. E eu estava numa cidade, em jejum prolongado lá. E o Senhor deu para a mulher mais famosa daquela cidade. Não que a cidade inteira conhecesse, mas entre os que têm mais fama, ela era uma. E ela era de uma religião conhecida na cidade. Ela não me conhecia, ela teve um sonho. Que eu andava na avenida, que ela vinha atrás de mim, e a multidão começava a aglomerar, e que eu olhava para ela e falava, Deus abriu tua madre e tal, e enfim, ela não podia ter filhos. Ela espalhou isso na cidade. E quando eu estou terminando o jejum, tinha chegado no ouvido de uma pastora, muito benquista. E essa pastora juntou os pastores da cidade pequena, para ir tudo naquele domingo na igreja dela, mas mandou me perguntar se eu, saindo do jejum, antes de voltar para São Paulo, não aceitava pregar na igreja dela. Eu aceitei. E lá eu vi milagres extraordinários, curas físicas, poder de Deus, foi uma loucura. E aí quando eu chego em São Paulo, que eu vou no monte para agradecer a Deus, eu estava tratando do tema. Então eu fui no monte dizendo, Senhor, vim aqui para dizer, o Senhor me surpreendeu a mim, não foi aquele povo. Porque entre eles, um que me subiu no púlpito e me deu vontade de dizer para ele, dá glória a Deus. Sou ele, dá glória a Deus. E ele me falou glória. Falei, é assim que se fala, rapaz, fala glória a Deus. Ele, glória a Deus, o que você tinha? Era mudo de nascença. Então eu vi coisas que não era padrão genérico. E aí no monte, quando eu estou descendo do monte, me chega aquele rapaz, com um papelzinho daqueles que tem versículo bíblico, que o povo tira assim, ele me deu ele. E lá estava escrito assim, não te disse que se creres verás a glória de Deus? Aplaude a Deus, aplaude. O que mais me surpreendeu é Deus ter usado a mão dele para me dar aquele panfleto, aquele papelzinho. Eu entendi que Deus estava usando ele para me dar esse papel, para eu partir para o jejum de 40 dias para milagres físicos. Eu entendi essa mão que me empurrou para o próximo jejum. Queridos, nós temos que aprender a reconhecer a mão de Deus, vindo por não sei que parte, mas o Senhor está te estendendo a mão, porque Ele me mandou hoje te avisar disso. Quando eu te mandou, antes de vir nesse abençoado culto, igreja, antes, 1 hora, 2 horas antes, é o tempo que eu tive de arrumar tudo aqui para vir para cá. Segundo personagem, Lucas 5, 4 a 9, há um milagre previsto, sobrenatural em ação. A palavra do Senhor Jesus tinha sido liberada. Os peixes vão vir, eles estão ali.
Mas para o milagre se completar, vamos ver o quadro. Lucas 5, versículo 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: faza-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes. Veja, o milagre já é grande, mas não está completo. Continua. E rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. Outras mãos têm que se estender, figuradamente de irmãos em Cristo. Olha, vem me dar a mão aqui para que o milagre se complete, porque a rede não vai sair do mar. Se não me ajudar a puxar, não vai sair. Continua. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Diga comigo, ambos os barcos. Ambos os barcos. Deu para entender ou não? Continua lendo. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. O milagre, ele é individual, ele é particular, ele é direcionado a você, a Pedro. Diga, eu recebo o meu milagre. Recebo a minha colheita. Recebo meus dons. Recebo tudo que o Senhor tem para mim. A conversa foi com Pedro, foi no singular. Pedro, joga a rede ali. É com você, Pedro. Pedro, me empresta teu barco que eu vou usar para pregar. É com você, Pedro. Senta aqui perto de mim. Agora tira o barco, faz assim, volta lá. Tudo com Pedro. Porém, agora é plural. Porque Pedro precisa de outras mãos, de companheiros, de irmãos em Cristo. Continua. 9. Pois, à vista da pesca que fizeram. Diga comigo, no plural fizeram. Que mais? A admiração se apoderou dele. Diga, dele. Que mais? E de todos os seus companheiros. O milagre era só dele, mas não tenha dó. Aleluia. Das pessoas que Deus levanta para te estender a mão. Deus não suga ninguém, Deus não rouba ninguém, Deus não abusa de ninguém. Se eles te estenderem a mão, o barco deles vai ficar cheio. Aplaude a Deus, aplaude. Ficou claro isso, queridos? Todas as pessoas que Deus quer usar na tua vida, não menospreze. E nem sempre nós menosprezamos por desprezo. Mas às vezes por indignação, por dó. Mas justo ela. E aí eu abro um parêntese. Ô Elias, vai vir chuva de novo ou não vai? Vai. Vai vir comida na terra? Vai. Então, mas uma viúva vai te estender a mão aí. Eu não ia aceitar o milagre. Por isso que Deus não me chamou, porque Ele sabe que não ia aceitar. Pegou Elias. Muitos de nós não iam aceitar. Ordenou uma viúva me sustentar. Eu chego aqui, está com 2 cavacos, um prato para comer e morrer. Não podia me mandar na casa de um cara que tem, no mínimo, mais utensílios. Não tenha dó de quem Deus levanta para te estender a mão. Porque essa viúva, por ter estendido a mão para ele, comeu, se alegrou, e o nome dela está no céu. Aqui está. Milagre era de Pedro. Os que estenderam a mão encheram o barco. Deus é generoso. Então aqui eu abro outro parêntese. O Senhor Jesus podia ter dito: Pedro, não. Eles não têm nada a ver com isso aqui. O barco que eu usei para pregar é o teu. A conversa foi no singular. Me dirigi a você. O que está fazendo chamando eles? Podia. Também podia fazer diferente. Na hora que Pedro vai acenar para o grupo, o Senhor só de olhar, os peixes iam pular tudo no barco dele. Não fez. Porque Deus é generoso. Aplaude Ele, aplaude. Generoso. Multiplicar o milagre. O menino que falaram: olha, precisamos dar comida para milhares. Mas esse menino comprou um peixe aí. Muitos homens, mulheres de Deus, que têm poder, fôlego espiritual para multiplicar a comida, não iam aceitar. Mas desse menino, não tem dó. Mas o fato do menino ter dado pão e peixe, a minha Bíblia diz que ele comeu com milagre até se fartar. Com aquele pão e peixe ele não ia se fartar. Então nem o Senhor Jesus menosprezou quem lhe estendeu a mão, nem Elias, nem Pedro, nem nós.
quando o Senhor permite pessoas te estenderem a mão, não importa de onde são oriundas, é porque Deus quer estender a tua prosperidade sobre elas. Outro aplauso para o Senhor Jesus. Terceiro, Atos 3, 5 a 8, um decreto foi dado, irrevogável. Pedro tinha autorização de Deus para, você falou, Pedro, vai ter que se cumprir. Não importa, porque o Senhor Jesus falou para ele, não importa o nome da doença, não importa se é a morte propriamente dita, eu estou te dando poder sobre a morte, Pedro. Eu estou te dando as chaves da vida. Então, quando Pedro manda alguém levantar, é porque já está curado. Porém, nós vemos como tem uma matemática que fecha. Leia isso. Leia do Atos 3, 5 a 8. Atos, capítulo 3, versículo 5. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Anda, ele não andou. O que Pedro fez? E tomando-o pela mão direita. Pedro, o irmão em Cristo, o líder, teve que estender a mão para completar o milagre. Aplaude a Deus pela vida de Pedro. Repara como a Bíblia tem lógica, tem sequência. Porque por trás de todos esses fatos, tem a ação de um ser soberano, sublime, chamado amado Espírito Santo. Ele que está no cenário, ele que está movendo tudo. E ele moveu Pedro a fazer isso. Pedro, dá uma mão para ele. Se não der esta mão, ele não vai chegar lá. Continua. E Pedro o levantou, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Por isso que o milagre só com a ordem não estava completo. Porque não que Pedro não tivesse poder, mas o receptor precisava de uma mão. Tem gente que você vai fazer algumas coisas, porque agora esse quadro, eu estou encaixando você no lugar de Pedro. Agora você não é o receptor, é a transmissora, o transmissor. É o abençoador, a abençoadora. Tem gente que você vai perceber que só fazer uma oração não basta. Tem que cercar, tem que dar uma mão. Você vai aprender isso. Não é com todos e não é a torto e direita. Mas quem é movido pelo Espírito Santo começa a perceber quando é que eu tenho que dar a mão. Tem que pôr uma mão. Queridos, Jó descobriu esse segredo. Ele descobriu que ele dando, ele recebe. Ele descobriu que ele estendendo a mão, porque no original ele fala, eu estendi meu braço para pessoas necessitadas. Ele usa o termo estender o braço, que no português não se encaixa essa tradução. Então eles usam de outra forma. Está em Jó 29, 12 a 16. Olha o que Jó diz. Jó. Abre lá, vou esperar você. Leia. Jó, capítulo 29, versículo 16. 12 a 16. 12. Porque eu livrava os pobres que clamavam, e também o órfão que não tinha quem o socorresse. Eu estendia a mão para esses, ele falou no original. Eu estendia meu braço para eles. Eu estendia meu braço para o miserável que clamava e para o órfão, etc. Continua. A bênção do que estava a perecer vinha sobre mim. Está vendo? Pedro entendeu o porquê Deus usa mãos humanas. Porque a mão que se estende, essa que recebe a bênção junto. Dá para dar glória a Deus aqui? Glória a Deus. Aonde eu quero chegar com você? Não é só no dinheiro. Quando impõe a mão para curar um enfermo. Quando impõe a mão para libertar uma vida e tirar o demônio na raça dali. Quando impõe a mão para dar um abraço em alguém. Esse poder vai vir também sobre a tua vida. O milagre que acontece lá vai depois achar você. Porque esta é a lei do reino. Agora você aplaude a Deus.
Quando formos nos mover no avivamento, os mais ricos do ambiente não são os que receberão milagres que nós nunca recebemos. Você vai ver paralítico levantar e correr, vai dizer, eu nunca nem precisei, nem fui curado na perna porque nunca tive dor. E olha ele, não, ele não é mais rico que você. Mais rico é quem dá, quem estende a mão. Deu para entender agora? Pessoas que você vai orar e amanhã mesmo Deus vai pôr 1 milhão na conta delas. Se prepare para o que depois no rebote do reino, na colheita, o que vai vir para as tuas mãos. Continua. E eu fazia rejubilar-se o coração da viúva. Eu me cobria de justiça, e esta me servia de veste. Como manto e turbante era a minha equidade. Eu me fazia de olhos para o cego, e de pés para o coxo. Dos necessitados era pai, e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Quinto personagem foi Cornélio, um romano. Ele dava esmolas, ele ajudava pessoas que eram de Israel, porque ele achava que eram o povo de Deus, quando a Bíblia diz que o Senhor Jesus veio para os perdidos. Então, na verdade, não eram mais. Em 1 Reis 17, Deus já tinha quebrado o pacto com eles. Mas como ele achava que ele estava ajudando o povo de Deus, em Atos 10, o anjo foi lá na casa de Cornélio. Falou, Cornélio, Deus recebeu tudo que você fez. Toda a mão generosa que você estendeu, tem um memorial diante de Deus por você. Por isso que eu estou aqui. E a salvação vai cobrir tuas costas. Dá glória a Deus, igreja. Agora aí o Senhor Jesus propriamente dito. Existe à luz da Bíblia essa coisa dele estender a mão. Você agora vai lembrar comigo. Existe. Ué, mas a palavra do Senhor não bastava, bastava. Mas você vai ver em N episódios aqui, ele precisando estender a mão. Eu acho tão lindo isso. Deus, o amado Espírito Santo, ele não toma uma atitude à toa. Ele não tem nada aleatório. Se o Senhor fez aquilo, o mover de Deus tem por trás. Uma lição, um exemplo, algo a ser posto aqui. Existe. Primeiro episódio está em Marcos capítulo 5, versículos 41 e 42. O Senhor Jesus foi ressuscitar uma menina. Essa menina, ela já não comia há muitos anos. Ela já não levantava há muitos anos. Uma doença degenerativa. E agora chegou nas últimas, não tem mais reserva. E o Senhor faz algo, leia isso. Marcos 5, versículo 41. Tomando-a pela mão. Leia de novo. Tomando-a pela mão. Ué, se ele meramente com sua palavra cura os enfermos. Ué, a palavra do Senhor Jesus tirou Lázaro da morte. Não precisou ir lá. Mas nesse caso, ele põe a mão. Leia. Tomando-a pela mão e disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Está vendo? Ele quer nos ensinar que tem casos que Deus fala, filho, filha, até que o milagre se complete, porque ela ainda não estava no milagre. O milagre completo, ela levantava, andava e ia comer. Mas repara, até lá eu estou te dando uma mão. Deus, ainda não viu o milagre. Deus diz, mas eu já te dei várias vezes a mão. E eu não sabia disso, porque eu não tive mentor. Tudo que eu aprendi no Evangelho, eu aprendi aos pés do Espírito Santo. E ele foi me ensinando mais quando fui aprendendo a ouvir a voz dele. E ele foi me ensinando essas coisas. Eu falei para ele, onde o Senhor estava quando eu desviei 2 vezes? Que eu quebrei lá financeiramente e tal. Ele falou para mim, eu te dei mão, você não quis. Eu não sabia disso. Que ele já estava me ajudando. Não tinha feito o milagre completo. Tinha me dado mão, eu não quis, é verdade. Coisas que chegavam para mim, oportunidades únicas, não me tiravam da lama. Mas eram coisas únicas. Eu não via a mão de Deus nisso. Porque eu estava obcecado no milagre final. Deus faz ou não faz? Se meu pai terreno estivesse vivo, mandava um cheque. Eu dizia para ele, mandava um cheque. É que Deus me falava, até que teu milagre se complete, eu vou fazer na tua vida o que nenhum pai terreno faria. Mas até lá eu te dei a mão, você não quis. E aí você começa a perceber na tua vida que quando você está na dificuldade, não falo só da financeira, emocional, casamento, amizades, me sinto só, enfim, espiritual, Deus começa a te estender a mão.
Deus te fala, eu estou te dando uma mão. Aplaude Ele, isso, aplaude. Às vezes parece que um recado, uma palavra profética, que aquilo foi aleatório, aquilo foi uma mão. Uma mão. Você está num momento, Deus não fez um milagre, mas alguém vem e entrega. Aí Satanás te diz, tudo que você precisava era de um dinheiro na conta, Deus manda uma profecia. Manda esse demônio para os quintos dos infernos. Porque Ele quer que você aborte a mão que o Espírito Santo estendeu para você. As pessoas que me abençoaram e muito, até me trazendo o recado de Deus, eu tenho os nomes de todas elas, entre eu e o Espírito o nome está, e alguns dos meus primogênitos sabem os nomes dessas pessoas. Quando vier minha colheita, o nome dessas pessoas está ali. Porque eu falo, essas pessoas na caminhada até chegar lá, me estenderam a mão de Deus. A mão de Deus chegou a mim através delas. Pela vida desses, aplaude a Deus, aplaude. Tive um sonho com você. Tive um sonho com você. Olha, posso orar por você? Vou fazer uma oração com você. Mas por que quer oração comigo? Por que quer orar por mim? E às vezes Deus falando, eu estava te estendendo a mão. Você mandou encolher. Outro caso, gente, Mateus 14, 28 a 33. Pedro falou, se é o Senhor, eu quero andar no ar. O Senhor falou, vem, uma palavra, criou ponte para Pedro. Quando Pedro começar a afundar, o Senhor poderia só olhar para ele e Pedro flutuava novamente. O Senhor não fez assim. Vamos ver essa matemática que fecha. Leia lá Mateus 14, 28 a 33. Mateus 14, versículo 28. Mas depois da minha ressurreição. Mateus 14, 28. Não, eu estou tirando uma mão agora. Está vendo? Existe, a palavra já está se cumprindo nesse púlpito. Mateus 14, versículo 28. Respondeu-lhe Pedro e disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. Quando falou vem, criou uma ponte. Continua. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente o Senhor Jesus, estendendo a mão... Podia dizer, o Senhor olhou para ele e ele voltou a flutuar. Podia o Senhor olhar para ele e dizer, volte, suba. Não fez isso. Fez questão de estender a mão. Quem quer essa mão do Senhor Jesus na sua vida? Segura essa mão no ar. Você entendeu o que eu quero dizer da parte do Espírito Santo para você nesse capítulo? Talvez você não entendeu. O Senhor está dizendo para você o milagre completo, como Pedro ainda está na água. Eu ainda não fiz, mas eu já estou segurando na tua mão. Você já tem a minha mão, eu estou contigo. Quando o Senhor falou, estou convosco todos os dias, eu estou contigo. Aplaude, Ele aplaude. Estendendo uma mão. Se Satanás pudesse interferir e dizer, Pedro, tudo que você precisa é flutuar e esse aí está vindo com a mão dele. Não. Pedro ele soube, ele entendeu o recado. Continua. E prontamente o Senhor Jesus, estendendo a mão, tomou-o e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Aquele não precisou nem falar. Nem falar. Para o vento, que é muito maior do que tirar uma pessoa da água, é paralisar um tufão do inferno daquele. Não precisou falar. Era só chegar no destino. Mas para Pedro, toma pela mão. Estende a mão. Deus tem estendido a mão para você. E a partir de hoje, toda vez que orar, sinta a mão do Senhor Jesus segurando na tua. Porque algo grande ainda vai vir e um milagre vai se completar. Mas até lá Ele está te segurando para não afundar. Aplaude Ele, aplaude. Marcos, terceiro caso do Senhor Jesus, Marcos 9, 25 a 27. Estão vendo agora por que eu cheguei quase atrasado nesse culto, não é?
Deus fez questão que eu anotasse tudo para não esquecer nada. Porque estava na minha cabeça. Agora Ele queria que eu escrevesse. Que eu trouxesse aqui, está aqui, para não esquecer nada. Eu fui anotando, igreja. Dá glória a Deus pela minha vida também. Vai lá. Marcos capítulo 9, versículo 25. Vendo o Senhor Jesus que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito imundo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem, nunca mais torne a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas o Senhor Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Sabe por que o Senhor me pediu para escrever isso para você? Ele me falou: avisa a eles que pós-milagre eu vou sarar todas as feridas, as memórias do passado. Esse menino já recebeu um milagre, o diabo não está lá, e ele agora ouve, mas ele precisa de uma mão final para o pôr de pé. O Senhor vai fazer isso contigo. Ele fala que dos dias da tua desventura nem te lembrarás. Porque o que Ele vai fazer na tua vida, Ele vai te tomar pela mão e vai te curar de tudo que passou. Eu tive situações na minha vida que uma vez eu olhei para um pastor e falei: esse golpe, eu pelo árabe que eu me conheço, esse não passa mais. Estou aqui. Naquele momento que eu falei isso numa mesa de jantar, isso faz muito tempo. A família ainda não existia, mas a casa-mãe sim. O Espírito Santo naquela mesa falou para mim: nunca mais blasfeme. Olha o que ele me falou. Nunca mais blasfeme desta forma. Eu nem entendi, eu que era o ferido, eu que estava com raiva. E Deus me fala: nunca mais blasfeme desta forma. Porque, número 1, eu não faço mal aos meus. Número 2, quando eu curo os meus, são completamente sarados. Aí me pergunte daquele episódio daquela época. Eu que quero lembrar, rapaz. Eu que quero saber. Eu estou em outra, estou feliz da vida. Tem trauma nenhum, tem mágoa nenhum, tem medo de quê? Estou vivendo o futuro, não o passado. Dá glória a Deus aqui. O Senhor vai lá e pega pela mão e diz: o teu milagre está completo, mas te falta eu sarar as feridas, te pôr de pé. Vem aqui. E o menino levantou. Aplaude, ele aplaude. A mão de Deus. Quarto episódio, o último, é o que originou a pregação de hoje. Eu, com a minha boca, que foi falar disso, não precisava. É o caso de Elias, 1 Reis 18, 42 a 45, quando Deus diz: Elias, estou te dando uma mão até que o milagre se complete. Você ainda não está vendo o milagre, mas eu já estou te dando uma mão. 1 Reis 18, Elias profetizou que vai chover e a chuva não vem. E aí de repente aparece um elemento no cenário. 1 Reis 18, versículo 44. 42 a 45. Versículo 42. Subiu Acabe a comer e a beber, e Elias, porém, subiu ao cume do Carmelo, e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos, e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então ele disse a Elias: volta, e assim por 7 vezes. Elias disse ao moço: volta, e assim por 7 vezes. Continua. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Olha Deus falando: Elias, não tem chuva, o ar está seco. Nada mudou. Mas eu já estou te dando uma mão. Mão de homem, estou te dando uma mão. Aplaude a Deus por isso. Elias, estou te dando uma mão. É o que chamamos de pequena nuvem. E quantas vezes você ora, a chuva não veio ainda. Tua palavra diante do povo está pendente. Você não falou o que Deus vai fazer, Deus não fez ainda. Está pendente. E teu coração aflito, e você está pensando o que eles vão dizer, e aquelas baboseiras de sempre querer viver na cabeça dos outros. Que ridículo. Só que Deus começa a dizer: eu estou te dando uma mão. Ele mandou uma nuvem, ele mandou um sinal, eu estou te dando uma mão. Como é lindo isso. E aí você vê aquela mão, você cria coragem. Elias criou coragem. Continua. Então disse ele: porque viu-se Deus dando uma mão, então Elias disse, leia isso: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce,
para que a chuva não te detenha. Agora ele criou coragem. Dá para dar glória a Deus aqui? Glória a Deus. Continua. Dentro em pouco os céus se ennegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Dá glória a Deus aqui, povo do Senhor. Eu vou ler algo para vocês agora, porque o Senhor me mandou, Ele me mandou por isso. Quando Ele mandou por isso, eu achei que o culto terminaria às 11 da noite, por tanta coisa que eu tinha escrito, mas agora estou vendo que Deus tem razão. Ele falou, diga para eles que a minha mão não está encolhida. Entendeu o recado? Não feche uma mão que já está aberta para você. Porque a nossa fé, ela bloqueia a mão de Deus. 3 referências eu vou ler para você rapidamente. Isaías 59, versículo 1 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Isaías 53, versículo 1. Quem creu em nossa pregação, a quem foi revelado o braço do Senhor? Quantos creem que o braço do Senhor está estendido sobre a sua vida? Segure a mão do Senhor Jesus agora. Pode abaixar a tua mão, eu vou ler por que você é essa pessoa. Você é esse povo seleto que está segurando a mão de Deus hoje. Está em Isaías 51, 9 a 12. Desperta, desperta, alma-te de força, braço do Senhor. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que abateu o Egito e feriu o mar marinho, que é o diabo que estava no mar? Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo? O Senhor é aquele que fez o caminho no fundo do mar, para que passassem os remidos. Agora diz Deus para você e para mim aqui, para você aí em casa: assim voltarão os resgatados do Senhor e virão à igreja com júbilo. Dá glória a Deus bem forte. E perpétua alegria lhes coroará a cabeça. O regozijo e a alegria os alcançarão, e deles fugirá a dor e o gemido. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas um homem que é mortal? Deus diz: para de olhar as ameaças que a turma te faz, ou por boca ou por redes sociais. Sou eu que te consola. Aplaude, ele aplaude. Santo! Glória a Deus! Eu te disse no domingo que hoje, e hoje praticamente terminamos esse formato. Hoje você vai vir aqui tomar posse de algo. Mas antes eu quero fazer esse apelo. Quem quer de fato lançar toda a sua vida aos cuidados de Deus, quem quer ter comunhão intensa com o amado Espírito Santo, quem quer confiar sua vida nas mãos do Senhor, quem quer segurar na mão do Senhor Jesus, você quer? Levante isso, levante tua mão, põe a mão no teu coração, apaga todas as luzes, diga comigo: Senhor Jesus, diante da tua palavra, eu peço perdão, se de alguma forma encolhi a tua mão, proibi a tua mão, peço perdão, se tirei a tua mão de sobre a minha cabeça, se soltei a tua mão, eu peço perdão, se por causa de problemas, críticas, medo, eu soltei a tua mão, eu peço perdão, se deixei de crer nas promessas, Pai Celestial, eu peço perdão, se de alguma forma saí do teu colo, saí dos teus braços, me distanciei do teu amor. Amado Espírito Santo, se de alguma forma interrompi a nossa comunhão, impedi o teu consolo na minha vida, impedi a tua cura na minha vida, eu peço perdão. Igreja aí em casa, enche teu coração de alegria, diga: mas eu estou de volta. Debaixo das mãos do Senhor me abrigo. E na mão do Senhor Jesus, eu coloco a minha. Senhor Jesus, sem o Senhor, eu não sou nada. Não tenho aonde ir.
Por favor, cuida de mim. Pai amado, eu corro para os teus braços de volta. Por favor, me dá consolo, me dá colo, me cura. Amado Espírito Santo, eu volto a segurar na tua mão, todos os dias pela oração. Eu quero caminhar contigo, todos os dias da minha vida. Habilita-me, para poder transferir o poder do teu Evangelho. Habilita-me, para poder me tornar um abençoador, uma abençoadora. Levanta-me, eu e o Senhor de mãos dadas, todos os dias da minha vida. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. 4 minutos, igreja, ore. Ore, porque são os 4 minutos mais importantes da tua vida até aqui. Nada entra na tua mente agora. Nada de fora. Agora é comunhão íntima com Deus. Fale com teu Senhor. Fale coisas importantes. Fale coisas lindas para Ele. Agradece Ele por essa mão estendida. Ele falou que andaria com você todos os dias. Agradece Ele por esse braço amigo. Agradece Ele por te dar a mão. Oh, abalabashu rebemene André. Diga para Ele que você o ama. Pede perdão pelo pecado que está te afastando de Deus. Renuncia ao que está estorvando a tua comunhão com Deus. Desejo errado, pecado, vontades erradas. Renuncia isso na presença do Senhor. Diga para Ele que você quer ser cheio, cheia do Espírito Santo. Oh Espírito querido, mais uma vez, quando chegamos nesse momento tão sublime do culto, nesse momento mais importante do culto, oh Deus, mais uma vez faço questão de lembrar a mim mesmo publicamente. Um dia, quando eu perguntei ao Senhor qual é o lugar mais rico da terra, e o Senhor me disse: filho, o lugar mais rico da terra é onde tem um povo que se relaciona com o Pai Celestial, com sinceridade de coração. Um desses lugares, oh Deus, está aqui. Aqui estamos entregando ao Senhor presentes vivos. Um povo que se comunica agora com o Senhor, sem protocolos, sem reservas, sem rodeios. Um povo que está confessando o seu pecado, declarando sua dependência de Ti. Espírito amado, Tua palavra diz que tudo isso acontece na Tua presença. Onde o enfermo sai curado, o aflito recebe forças de Deus, que não tem esperança recebe visão. Ó Espírito, quem clama por poder recebe poder. Quem pede coisas grandes recebe coisas grandes. Ó Espírito, Espírito. Ó Espírito, Espírito. Abraça a tua igreja, abraça teu povo nos lares. Abraça com o abraço de Deus. Consola com o consolo de Deus. Sara todas as suas feridas. Fortalece os seus corações em Ti. Fortalece a sua fé em Ti. Ó Espírito. Flua, 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 flua. Flua, Espírito do Senhor, flua. Flua, Espírito das grandezas de Deus, flua. Sim, Senhor. Glória, 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 glória. Espírito do vivo Deus, Cante isso, igreja. manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela
peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória me cobrir. Vem com o peso da tua glória me cobrir. Flua um rio de vida aqui. E que a verdade do teu reino reine em mim. Vem com o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória aqui. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. E vem com o peso da tua glória me cobrir. E flua um rio de vida aqui. E que a verdade do teu reino reine em mim. Vem com o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória aqui. Queridos, eu tenho que ser muito preciso e claro no apelo que vamos fazer aqui. Porque hoje é o último dia que fazemos isso de terça, de tomar posse aqui na frente. Se eu fizer o apelo, olha, quem quer vir aqui para sentir a mão de Deus todos os dias, seria um apelo genérico e nada explicativo. Deixa eu te explicar melhor o que você vai fazer agora. Para eu sentir a mão de Deus na minha todos os dias, eu tenho que todos os dias pensar nele, ouvir a palavra e o mais importante de tudo, orar todos os dias. Então eu não estou fazendo um apelo dizendo, venha aqui na frente, você que está dizendo que vai orar todos os dias, e se não orar, ai de você, porque senão não vai sentir a mão de Deus. Não é isso. O apelo que eu estou fazendo aqui é, quem quer sentir a mão do Senhor todos os dias na sua, ou seja, quem quer pedir forças ao Espírito Santo para orar todos os dias da tua vida, sai do teu lugar, vem aqui na frente. Porque o Espírito de Deus vai te abraçar. Ele não é acusador, ele não põe ninguém para baixo, ele não fica fazendo cobranças, mas ele trabalha com pactos legais. E quando você vem aqui, você está abrindo o teu coração, você espontaneamente está dizendo para ele, entra, faz morada, me convença, para que eu ore todos os dias, porque eu quero sentir a tua mão todos os dias. Põe a mão no teu coração e diga para ele, amado Espírito Santo, essa é a minha decisão. Vim diante do teu altar, porque eu quis, porque não quero mais depender a minha alegria, estabilidade, confiança entre o Senhor e o mundo. Eu estou aqui diante do teu altar, porque eu quero que todos os dias da minha vida, a mão do meu Pai Celestial me abrace, me segure na minha mão. Por isso, amado Espírito Santo, por favor, eu estou fazendo pacto voluntário com o Senhor, de orar todos os dias da minha vida. Mas preciso da tua ajuda.
Porque o Senhor é que me completa. O Senhor é a minha suficiência. É quem me dá forças. Por favor, me puxe para o quarto da oração. Todos os dias. Me impulsione. Me encoraje. Me lembre. Porque a partir de hoje, eu estou tomando posse de um documento legal que está sendo entregue para mim, liberado pelo Pai Celestial, de tudo que o Senhor fará na minha vida, daqui por diante. Se mantém de olhos fechados 1 minuto. 1 minuto. Esse minuto de silêncio. O Espírito Santo está carimbando os corações. E a tinta ali é a unção. Porque eu estou vendo o carimbo feito de brasas. E o Senhor me diz, eu estou marcando eles com brasas do altar do Pai. Para que tenham saudade diária dEle. O Espírito de Deus está te marcando com saudade pelo Pai. Você vai começar a sentir muita saudade. E lembra que essa saudade é para você orar. Saudade de Deus. Oh, aleluia. Ele me dá uma visão. Eu vejo uma pessoa, não sei se é homem, mulher, menino, não sei. Estou vendo a silhueta de um filho, uma filha espiritual, que está levantando da mesa, no meio da comida. E está falando assim para a família. Me perdoem, eu tenho que orar, porque estou com muita saudade de Deus agora. Eu não consigo mais me controlar para comer. Eu já volto. Eu estou tendo essa visão. Aleluia, ela está diante dos meus olhos. Mas esse filho, esta filha, essa silhueta, esse homem, essa mulher, eu só consigo ver o coração com um carimbo ali. As brasas deixaram marcas. São brasas da saudade de Deus. A água não consegue apagar o fogo dessa marca. Nenhuma distração consegue apagar. Nenhum outro prazer vai superar essa marca. Oh, Espírito, flua, flua, flua. Flua nas casas. Teu povo nos lares agora está fazendo o mesmo gesto, o mesmo pacto. O Senhor disse que agora abre os céus, vai liberar avivamento, recursos, rejuvenescimento, forças, restituição, restauração em tudo. Mas isso não pode vir desacompanhado da nossa vida de oração, comunhão intensa com o Pai do céu. Oh, aleluia, que linda presença. Sinta, sinta, sinta. Sinta essa presença. Isso é algo celestial. O que você está te envolvendo agora é algo celestial. Algo só pode vir do céu. Os ricos e poderosos não têm isso. Mas você tem. Um anjo me olha e me diz, esse é o povo que tem a marca. Ele disse isso 3 vezes. Ele está do lado direito da igreja. Ele levantou a mão na direção do grupo. E a mão dele liberou raios até pela câmera da igreja. Até pelo som, pelo microfone. Para quem ouve, quem vê. Ele disse, esse é o povo que tem marca. Tem a marca. Oh, Espírito. Diga comigo, eu faço parte integral do povo que tem a marca da comunhão com Deus. Eu sou o marcado, eu sou a marcada com saudade pelo Pai Celestial. Preciso que você repita isso. Eu sou o marcado, a marcada com saudade pelo Pai Celestial. Diga isso, e isso é coisa diária. Isso é todo dia. Isso é para todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus.
Que o amor de Deus Pai, as santas consolações do Espírito Santo, a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com os amados e com todo o povo que ama a Cristo na terra de hoje para todos sempre. Amém e amém. Estamos liberados em nome de Jesus. Vai em paz, vai com alegria para a tua casa. Vai, saiu daqui com mãos cheias.